Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Trouxe sua Bíblia aí, irmão? João capítulo 7. João 7,38, amém? Essa você conhece. Conhece bem. Glória a Deus. João 7,38. Palavras de Jesus. Amém? João 7,38, Evangelho de João, capítulo 7, verso de número 38, diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Jesus. Jesus disse assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão ou jorrarão rios de águas vivas. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão ou jorrarão rios de águas vivas. Amém? Ontem eu estava fazendo uma live, né, no Facebook. Não sei quantos assistiram. É estranho ainda, né, dizer uma live. Não sei nem até semana passada não sabia que era isso. Aleluia, mas vamos lá. Mas está sendo muito legal, sabia? Porque é totalmente sem pretensão, é tipo uma conversa, a galera vai entrando, você já vai cumprimentando os irmãos, né? Parece é uma igreja virtual, assim, vamos dizer assim. E ontem, particularmente, foi muito legal que eu tenho recebido, depois que a live acaba e algumas coisas, muita gente agradecendo, né? Muita gente sendo edificada por aquele bate-papo ali. Isso é muito interessante, muito legal, né? Como que a gente pode sim usar uma rede social para alguma coisa boa, né? E essa semana que passou, não nessa, na outra, eu estava vendo um programa na televisão falando sobre rio, né? Os rios do Brasil, os maiores rios do mundo, né? O maior rio de extensão, o maior rio de volume de água, aquela coisa. Era um programa na Animal Planet falando sobre rios, né? E muito legal, enfim. E quando eu estava vendo aquilo ali, Deus começou a falar uma coisa no meu coração. E eu quero compartilhar, estava falando ontem alguma coisa sobre isso. E quero compartilhar com você. Você já ouviu falar do Buquira? Alguém aqui já ouviu falar do rio Buquira? Rio Buquira? Não? Rio Piabanha, alguém já ouviu falar? Rio Pomba, alguém já ouviu falar? Não? Deixa eu ver mais outro aqui. Rio Muriaé, alguém já ouviu falar? Onde que é? Amazonas, onde que é, rapaz? Alguém já ouviu falar do Rio Paraíba do Sul? Rio Paraíba do Sul que corta o vale, né? Dá um nome para o nosso vale. Rio Paraíba do Sul todo mundo conhece, né? O Paraibão, velho de guerra, Paraíba. Mas sabe esses outros nomes que eu disse? São nomes de rios menores que desaguam. Você quer ver um rio menor? Esse você conhece, que deságua no Paraíba? Piraquama. O Ribeirão Grande também. Quando ouviram falar do Ribeirão do Curtume? Esse eu até nadava quando era criança, mas não vou falar onde é, porque senão vocês vão escandalizar de mim. É ali perto do Campos Maia. Agora não, né, irmão? Foi muito tempo isso aí. Muito tempo, viu? Muito tempo. Não foi semana passada, não. Mas é engraçado, né, irmãos, que nós conhecemos os rios famosos, né? Quem não conhece o Rio Amazonas? Mas quais são os nomes dos seus afluentes? São inúmeros. Rio Negro, Rio Solimões, Rio São Francisco, né? Rios famosos, Rio Paraíba do Sul, aqui o Rio Tietê. É interessante que a gente conhece o nome dos rios maiores, né? Os mais importantes. Mas pouquíssimas pessoas conhecem o nome dos seus afluentes. Isso é, os rios menores, né? Os rios capilares, os pequeninos rios, riachos, que vão desaguando no rio maior e vão tornando ele mais forte, vão tornando ele mais rico, vão tornando ele mais volumoso, mais cheio de vida, de maneira que a gente pode dizer que a nossa vida, como diz aqui,
ela é muito parecida com o rio, né? Eu não sei quantos já ouviram falar da nascente, por exemplo, do rio Tietê, Salesópolis. Já foi lá? Todos os rios, você pega o rio Amazonas, lá na Cordilheira dos Andes, é uma água escorrendo na pedra, assim, ó. A nascente de todos os rios é um filete de água. É um filete de água pura, assim, que brota da terra. Um filetezinho. Quem vê o rio Tietê aqui, quem vê o rio Paraíba, né? Que nasce na Bocaina e vai desaguar lá no norte do Rio de Janeiro. Quem vê o Paraíba aqui não vê que ele começa num filete do tamanho do meu dedo, da grossura do meu dedo mindinho aqui. Muito pequenininho mesmo. Mas quando ele vai descendo, né, a serra na maioria das vezes, os afluentes, os outros rios vão dando o quê? Vão dando água para ele. E ele vai pegando força, pegando força, pegando força, né? De maneira que a nossa vida é muito parecida com isso. A nossa vida, como um rio, começa bem pequena em um lugar. Você vai correndo, aí tem muita corredeira, tem muita pedra, tem muita curva, tem represa de determinados rios, né? Tem um monte de coisa que fala dos problemas e dificuldades que a gente vai tendo no curso da nossa vida. Todo rio deságua no mar, né? Eclesiastes capítulo 1, versículo 7. Eclesiastes 1, 7 diz assim que todos os rios desaguam no mar, sem que o mar se encha, né? E aí tem tanta coisa aqui sobre as águas que é coisa tremenda de Deus, né? Mas não vamos entrar nessa questão. O fato é que a nossa vida se assemelha muito com essa questão dos rios, né? Eu não quero falar, e o fim é no mar, né? Ou seja, o próprio curso de um rio fala da extensão da nossa vida, do tamanho e das coisas que a nossa vida compõe, até chegar no mar. O mar seria o quê? O propósito final de Deus com as nossas vidas, né? Todos nós, como um monte de rios, desaguamos no mesmo lugar, que é o mar, que é o propósito de Deus, sem que Deus transborde ou se encha até destruir tudo. A questão interessante que eu quero citar com vocês é essa questão dos afluentes na nossa vida. Pessoas que estão na sua vida, pessoas que estão na igreja, pessoas que estão ao nosso redor, que despejam água, você está entendendo? Em nós, e nós não percebemos. Por exemplo, poderíamos falar isso aqui na questão da igreja, por exemplo. Eu estava falando ontem. Você pega a primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Paulo falando sobre o corpo, sobre a igreja, né? Aí você vê grandes ministérios, né? Grandes ministérios de igrejas, igrejas grandes. O que é uma igreja grande? É como um rio. Só que não pode existir uma igreja grande sem um monte de riachos, que somos nós, desaguarmos aqui. Não existe um ministério grande, não existe um ministério de alguém, um ministério de uma igreja que seja grande, sozinho. Se o rio não recebe a força dos afluentes no curso, até chegar no mar, ele não encorpa, ele não fica grande, ele não fica volumoso, ele fica o mesmo fio de água. E um fio de água, para sair lá da Cordilheira dos Andes e chegar aqui no mar do outro lado do Brasil, ele não ia conseguir chegar. Com certeza a terra absorveria aquilo ali. Então o rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, chamado Rio Mar, recebe milhares de riachos pequenos desaguando nele. Riachos que a grande maioria de nós, como nós citamos aqui do Paraíba, você nunca conheceu esses rios, você não sabe onde é. Mas sem eles o Paraíba não existiria. Estão entendendo, irmãos? Por exemplo, a cultura, isso é uma questão cultural. A cultura do mundo, ela faz com que você trabalhe assim. Quem que é o mais importante aqui nessa igreja? Quem que é o pastor aqui? É aquele cara lá. Então aquele cara, tudo é em volta dele. Não. O que seria algum pastor? O que seria um ministério sem mais ninguém? Pense. Não existe. Não tem nem razão de ser. Então veja só, o rio só é porque tem os seus afluentes. Um ministério só é porque tem gente nele.
de maneira que tanto o rio, na questão de Deus, tanto o rio quanto os seus afluentes fazem parte de uma coisa só: as águas indo para o seu destino. Isso é muito importante, irmão, porque muitas pessoas nos dias de hoje estão vivendo uma questão de inferioridade. Ele entra aqui, ele não se acha importante, ele não se acha parte da igreja. Por quê? Porque ele não está tocando, porque ele não está falando. Então, essa cultura nos dias de hoje, ela empurra isso dentro da sua mente. Mas isso é mentira, isso é falso. Como diz nos dias de hoje, isso é fake. Está errado isso aí. Mas está na cabeça de muita gente. Você chega aqui como um pequeno riacho, mas você é tão importante quanto o rio que já está correndo. Então o que acontece? A igreja, né, a igreja de hoje, ela é muito assim. O que você faz lá na igreja? Tem pessoas que choram. Tem pessoas que falam: eu não faço nada. Porque ele não consegue entender isso. Que se o rio é o ministério, vamos dizer, o rio mais grosso é o ministério, vamos dizer assim, é a Petra não existe sem a colaboração, sem o despejo de vida de cada um de nós dentro dela. Como vocês estão entendendo isso aí? Foi isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12. Um é mão, outro é perna, outro é pé, outro é olho, outro é ouvido, outro é boca. Qual é o mais importante? Todos são. Todos. Porque não existe, o corpo de Cristo não é um corpo defeituoso, amém? Ele não é um corpo, como é que diz aqui? Amputado ou alguma coisa assim. Ele é um corpo perfeito. Então quem é o mais importante de todos os órgãos do corpo? Alguém diz: é o coração, mas coração sem cérebro, ou vice-versa, ou qualquer outra coisa, por menor que seja. É isso que Paulo diz lá: cada membro do corpo, por menor que seja, é importante. Todos têm a sua importância, como os afluentes, como os pequenos riachos, dão força para o Amazonas ou para o Paraíba se tornar um grande rio. Quantos estão entendendo isso? A mentalidade que está sendo empurrada hoje, que é a mentalidade do mundo, é o seguinte: quem que é você? Eu não sou ninguém. Como que você não é ninguém, irmão? Para começar, você está na mais alta classe que se pode estar. Qual é? Filho de Deus. Qual é a posição do cristão? Não é pastor, evangelista, mestre, não, irmão. Isso aí é função. Isso aí é trabalho. Isso é função. A função jamais será maior que a identidade, jamais. Porque ter uma função sem ter uma identidade, você vira um monstrinho, você vira um diabo. O diabo, exatamente, o diabo é alguém que tem uma função, mas ele não é filho mais. Quando vocês entenderam isso aí? Cuidado. O diabo é isso. A antiga pergunta de muitos irmãos: por que Deus não, desde lá do Araradama, por que Deus não matou o diabo logo no primeiro capítulo? Porque o diabo tem um papel a cumprir. O diabo tem um ministério. É verdade, irmão, é bíblico isso que eu estou falando. Que ministério que o diabo tem? Por exemplo, o que seria da vida de Jó se tivesse Satanás? Deus usou Satanás para promover Jó. Lê. Tem coisas que só um diabo pode fazer para Deus. Quem foi que Deus colocou na vida de Paulo para que Paulo não caísse num pecado terrível chamado orgulho e soberba? Quem foi? 2 Coríntios capítulo 12. Me foi imposto um espinho na carne, mensageiro de quem? Satanás, a fim de me esbofetear, para que eu não me ensoberbeça, para que eu não me torne uma pessoa orgulhosa. Tem coisas que só um diabo pode fazer, irmão. O diabo é um conservo de Deus. O diabo tem um papel a cumprir, mas ele não pode mais voltar a ser o querubim ungido da guarda. Entendeu? Até o diabo, até os demônios têm a sua função. Então, ter uma função sem ter uma identidade é o quê? É um diabo isso aí. Em primeiro lugar, eu sou filho amado de Deus. Alguém perguntar: o que você é na igreja? Eu sou filho. A gente está preso nessa coisa. O que você é? Eu comecei como diácono. Eu estou fazendo um curso para ser promovido. Para ser promovido no final do ano evangelista. Depois de evangelista,
faço curso para cabo, depois para sargento. Mas que é isso? Que é isso? Existem muitas pessoas que estão aqui preocupadas em subir de cargo. Não, irmão, em nome de Jesus. Você está sentado com Cristo acima de principados e potestades nas regiões celestiais. Se você quer uma posição, a sua já é o maior quando você aceitou Jesus. O que vai nos diferir um do outro? As nossas funções. Um vai ter a função de tocar, e o outro vai ter a função de explicar, e o outro vai ter a função de direcionar. Qual é o mais importante? Todos são. Tira um aqui para você ver como fica esquisito. Nós estamos também acostumados a isso. O que você é? Ah, você não é nada então. Como que você não é nada? Outra coisa que também está na nossa cabeça: se você não está aqui, nesse lugar, no horário certo da semana, você está praticamente desviado. Se você não está aqui na quinta e domingo, você está com um pacto com não sei o quê. Não, irmão. Outra coisa: aquele irmão que não serve como você serve, aquele irmão que não trabalha como você trabalha, está errado. Tá, aí. Eu estava tendo uma conversa com uma pessoa, e essa pessoa reclamava de outra pessoa. Cara, esse cara é muito difícil, não dá, é difícil demais, eu não consigo entender esse cara não tem como. Eu peguei e falei para ele assim, Deus já tinha tocado, mas eu só coloquei a cereja no bolo. Peguei e falei assim: olha, esse cara que você citou, ele está fazendo para essa igreja aqui tantos benefícios que você não sabe. Ah, é? Qual? Ele tem cuidado de crianças, ele tem investido dinheiro não é pouco não, pesado no ministério de crianças, tem investido em missões, dinheiro pesado, não é R$10 não. Tem investido na igreja, às vezes que precisou, pesado, você não sabe quem é, só alguns aqui sabem, mas a grande maioria, 99% das pessoas que estão aqui, não tem a mínima ideia de quem eu estou falando. E se eu dissesse o nome dele, você ia ficar: o que não é possível? Sabe esse negócio de o que não é possível? É a trava na sua cabeça. Porque você espera que está fazendo a obra de Deus quem? Quem que é os pastores? Eu, o Lúcio, eu não sei quem. Essas pessoas estão na obra de Deus. E você? Eu não estou na obra de Deus. É lógico que você está, irmão. Você é um cristão, então você está na obra de Deus. Inclusive você não está na obra, você é a obra. Aquele que começou a boa obra em mim, em nós. Muito mais do que fazer a obra, você tem que entender que você é a obra feita. Talvez você não está servindo o corpo como eu estou servindo hoje aqui, por exemplo. Mas sem você no seu lugar, a igreja perde muito, o rio fica menor. Quantos estão entendendo? Tem um monte de dons, por exemplo, na Bíblia: dons de socorro, dons de governo, dons de presidir, dom de liderar, dom de contribuir, dom de ensinar. Romanos 12, por exemplo, estou citando. Aí você pergunta: mas vai ter consagração do dom de socorro? Não. Não. Mas são dons do Espírito, né? Os dons, essas listas você vai encontrar em 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4:11 em diante. Você vai ver que tem uma gama de gente. São vários tipos de pessoas, em vários tipos de ofícios e funções. A grande maioria deles não é o que eu estou fazendo. Mas o que Deus quer conosco aqui nessa noite é liberar a sua mente, é libertar a sua mente dos paradigmas que nós fomos ensinados. Para que você não se sinta inútil, para que você não se sinta um cidadão de segunda classe, para que você não se sinta excluído, para que você não seja aquela pessoa: eu não faço parte disso aí. Faz sim. Sabe o que você faz? Porque na cruz do Calvário você começou a fazer. O dia que você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a graça de Deus salvou você através da fé, mediante a fé. E isso te fez filho de Deus, isso te fez meu irmão, isso te fez família de Deus. E pronto. Existe um monte de gente aqui que é afluente,
E cada afluente conta. Cada afluente conta. Se não fosse aquele dia, aquele irmão nos socorrer, se não fosse aquele dia, aquela irmã que ninguém sabe, ela esteve orando de madrugada por você, pelo ministério, por aquele irmão, ninguém sabe, Deus sabe. Deus vai juntando um monte de oração de muita gente, Ele faz um rio bem caudaloso, bem grande. Quantos estão entendendo o que estou dizendo, irmãos? Ah, eu não tenho nenhum valor. É claro que tem. A sua presença aqui é de valor, mas por quê? Porque você está sendo instruído, edificado. E somente uma pessoa instruída e edificada pode testemunhar com maior poder na vida de outro. Até uma pessoa que está passando por libertação, ela é importante para um monte de coisa. Pessoas que não estão na luz dos holofotes, não estão no centro, mas eles estão aí funcionando a igreja. Quantos estão entendendo, irmãos? O funcionamento da igreja não sou eu, e nem eu e a banda de música. O funcionamento desse corpo, eu ia falar máquina, é máquina, desse corpo, passa por todos nós. Esse rio grosso, esse rio grande, fundo, que chega no mar, que é a igreja, todos nós somos afluentes dele. Todos. E cada afluente de rio traz consigo uma característica. Tem afluentes que trazem águas bem frias. Então ele trabalha na onde? Na temperatura. E outros trazem águas mais quentes. Equilíbrio. Tem rios que são muito ricos, por causa de folha, ricos em vida, ricos em sais minerais. A água é rica. Então ele traz o que? Ele agrega valor de vida no rio maior. Ele traz muitos peixes. Tem nascentes que os peixes não vão até a nascente do rio, mas eles vão nos afluentes. Eles trazem alimento, eles trazem um monte de coisa. Aí você vai ver aquele rio Amazonas, o rio Paraíba, grandão. Tem um monte de riachinho desaguando ali. Corta os riachos para você ver. Corta os afluentes para você ver. Assim é a nossa vida, irmão. Assim é a igreja. Todos são igualmente importantes. Eu quero deixar claro isso aqui para a glória de Deus. Aqui nesse lugar, na igreja de Jesus aqui, todos somos igualmente importantes. Sabe o que é igualmente? É igual. Sabe o que é igual? É igual. Vou dar mais uma explicação sobre igual. Sabe o que é igual? É igual. Quem é que não entendeu isso aqui ainda? Então, mais uma vez, igual é igual. Significa que o irmão que está ali na porta, ou a pessoa que está sentada, tem igual importância do que eu. Sabe qual que foi um erro? Sabe qual que foi um erro grande dos homens nesses 2000 anos de igreja? Aquele homem é o mais importante aqui. Isso é um erro. Porque quando Paulo fala dos 5 ministérios em Efésios, em nenhum momento da Escritura diz que aqueles homens existiam para mandar nos outros homens, para dominar os outros homens. Inclusive, isso não é coisa de agora, lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 a 28, e disse Deus: façamos o homem nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes das águas, as aves, os animais, mas não diz tenha o homem domínio sobre o outro homem. Não tem, pode ler. Nunca foi ideia de Deus um homem dominando outro homem. Quantos estão entendendo, irmãos? Mas as nossas funções nos diferem. E as funções colocam as coisas no devido lugar. Eu tenho uma função em Deus. E outros irmãos aqui também têm. Todo mundo tem uma função em Deus. Mas a minha função em Deus, porque hoje tem muito isso, né? As pessoas ficam me perguntando, qual que é a diferença de apóstolo para outro, de evangelista para pastor? Eu tenho que parar e gastar um tempo e explicar que é só uma diferença de setor. É uma diferença de função de trabalho. Agora, em nenhum momento um pastor é melhor que outro.
O apóstolo é quem? Aquele que é o melhor que todos. Não existe isso, irmãos. Amém? Quando você está entendendo isso aí? Alguém disse uma vez assim, uma frase bonita. Quer ver uma frase bonita? Essa aqui passa fácil. Você quer ver como é que passa? Oi, vamos pegar ali o Rogério, o pastor aí, dos jovens. Rapaz, a gente tem que honrar o Rogério. A gente tem que honrar o Rogério. Está certo isso? Está. A gente tem que honrar as lideranças? Sim. Isso está certo? Está. Por que que está certo? Porque o cristão, ele não está honrando, não é importante para ele honrar o Rogério e respeitar o Rogério, porque ele é o pastor dos jovens, mas o cristão respeita a todos os seres humanos. Não existe dificuldade em mim em respeitar a liderança, sabe por quê? Porque eu sou programado no Espírito para respeitar todas as pessoas. Quantos estão entendendo, irmão? Eu não começo a respeitar quando eu encontro um líder. Não. O Espírito que está em mim manda eu amar até o inimigo. Amém, irmão? Não é isso? E respeitar todos, e amar todos, e honrar todos, certo? Então quando aparece um líder, um pastor, um líder de céu, um líder do casados, um líder de sei lá o que, na minha vida, vai ser tranquilo. Por quê? Porque o Espírito de Deus me ensinou a amar e respeitar todas as pessoas. Amém, irmão? A gente podia fazer um outro culto aqui para explicar o que é respeitar e honrar, porque tem pessoas também que estão com o seletor errado, né? Pensa que respeitar é lamber a bota do outro, que é também uma coisa do Satanás. Não vai vir aqui também não. Beije os meus pés. Ah, rapaz, isso aí é lá no São Paulo, aqui não. Tá certo, irmãos? Amém? Você está entendendo? Uma pessoa me perguntou um tempo atrás: olha, quando eu aprender com você tudo que eu tenho que aprender, o que vai acontecer? Eu falei, uma coisa linda. Por quê? Eu não vou precisar mais de você. Eu falei, você tem razão. Deixa eu falar uma coisa para todos os ministros que estão aqui. Nós que temos ofícios. Sabe qual que é a razão do meu ministério aqui? Sabe qual que é a razão do meu ministério aqui na Petra? Me tornar obsoleto. Me tornar inútil para você. De tanto que fui útil, você cresceu, amadureceu e está no ponto onde você está em plena comunhão com quem? Com o Espírito Santo. Eu não tenho mais nada para te ensinar. Quantos estão entendendo? Mas é aí que começa a vida cristã plena. Quando você não tem mais nada a aprender com o seu professor, você não descarta ele, porque no reino de Deus ninguém é descartável. Amém, irmão? Ninguém. Quando nós dois nos equiparamos em conhecimento, em experiência de Deus, sabe o que a gente faz? A gente começa a vida. A gente começa a se amar como irmão. Pronto. Ninguém corta com o outro. Pô, eu já fiz 10 faculdades, 800, não sei o quê, já aprendi isso, já aprendi. Hoje, isso é um câncer na igreja. Mas eu já sei, o que ele está falando eu já sei. O que ele está pregando agora eu já sei, o que ele está cantando eu já sei tudo. Maravilha, então comece a nos amar. Comece a ajudar. Comece a participar, porque você sabe tudo mesmo, então vem ajudar a gente. Amém, irmãos? Quem já sabe tudo, ou julga saber, está pronto para servir a Deus em plenitude. E não para dizer, bom, agora eu já sei tudo, peguei todo o conhecimento dele, sei tudo, é a hora de ir embora. Não é a hora de ir embora, é a hora de ficar e trabalhar com os novos. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Tão simples, né? Mas está dando pau no HD de muita gente aí, esse negócio. Nossa Deus. Quantos estão entendendo? Pelo curso da sua vida, como acontece com o rio, os afluentes vão chegando, mas o que eles vão trazendo? Isso é importante. O rio Tietê começa lá em Salesópolis, águas limpas e puras. Você olha assim, cara, a água é cristalina, porque é o começo. Ele vai descendo, vai ganhando força. Você já viu o centro aqui, o Tietê aqui na Marginal, não viu? É um bueiro. Ele fede.
Você vai olhando, com certeza quem já foi em São Paulo aqui sabe, você vai ali pela Marginal, sempre, maioria das vezes engarrafado, você vai olhando para o Tietê, você vê aqueles tubos, jogando o quê? Esgoto dentro dele. Ele nasceu com esgoto, ele nasceu de um esgoto, mas ele vai no curso até chegar no Rio Paraná, que ele deságua no Rio Paraná, recebendo o quê? Um cano de esgoto aqui, outro cano de esgoto aqui, um rio totalmente poluído ali, um rio que foi canalizado. Em São Paulo tem muito isso, um rio canalizado, jogando poluição, e o Tietê é um rio morto ali, naquela área, de tão poluído que é. Você tem que entender que tem muitas pessoas e muitos afluentes que podem estar jogando esgoto na sua vida. Deu para entender? Pessoas que estão conectadas a você de alguma maneira, e ele não tá trazendo nutrientes, ele não está trazendo águas, ele não está trazendo vida, né? Falando de peixes e tal, ele não está trazendo nada, ele está trazendo morte. Ele é um cano de esgoto em você. Você saiu de um lugar em Deus, tem um destino em Deus, que é o propósito, que é a chegada no mar, só que daqui para lá, um monte de gente vai estar na sua vida, nutrindo você espiritualmente, ensinando você espiritualmente, agregando riqueza e valor, e outras vão querer ser despejo de dejeto contaminado em você. Você está entendendo isso, irmãos? Por exemplo, nós podemos falar de algumas coisas aqui que nós conhecemos bem. Quem nunca ouviu o Salmo 1:1? Salmo número 1, verso 1. Como é que é mesmo? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o que, irmão? Conselho do ímpio. Não se detém no caminho e nem se assenta à roda dos. Tem 3 aqui: pecadores, ímpios e escarnecedores. Existe pessoa na sua vida assim? Existe gente que usa a sua vida para despejar esgoto? Se todos nós, se as nossas vidas se assemelham a rios, e eu já dei a exemplificação aqui, e se assemelha muito, quem são as pessoas que são bons afluentes na sua vida, no seu ministério, na sua família, na sua vida? Quem são as pessoas que estão conectadas a você, que agregam valor, riqueza, vida, força? É aquele riozinho, aquele ministério, aquele irmão que conecta com você e ele te dá mais força para chegar até no mar. Quantos estão entendendo isso aí que eu estou falando? E os tubos de esgoto? Bem-aventurado o homem. Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz. Aquele que não anda segundo o conselho. Um lugar por onde as pessoas têm achado um tubo. É aqui, ó. É por aqui que tem entrado muito cano de esgoto. Talvez na sua vida. O que é que você tem ouvido? De quem é que você tem ouvido? Tem feito bem? Tem agregado valor? Como diz lá, por exemplo, em Filipenses 4:8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há algum louvor, nisso pensai, nisso ocupe o seu pensamento, que o seu pensamento se ocupe disso: justiça, louvor, verdade, respeitabilidade. Vocês estão entendendo, irmãos? O que é uma pessoa? O que é um bom afluente na sua vida, no seu ministério, sendo você um rio? Lembra que Jesus falou, o nosso texto principal: aquele que crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá um rio de água viva. Começou em você, pelo Espírito. Agora, o que é que vai ser depositado nesse rio, até que ele chegue no final, até que ele chegue no propósito? Está entendendo?
Quem que está sendo tubo de esgoto na sua vida, irmão? Quem que é rio morto que está ligado a você, jogando dejeto em você? Está aqui, ó. Não ando no conselho do ímpio. O que que é um ímpio? A palavra ímpio, irmão, vem de impiedade. O que que é impiedade? Eu não tenho dó, eu não tenho pena, não é nenhuma dessas duas palavras. Eu não tenho compaixão de você. Dó e pena. Eu não tenho compaixão. Se eu tiver que matar, eu mato. Se eu tiver que ferir, eu vou ferir, entendeu? Se eu tiver que falar, eu vou falar, porque aí fica aquelas frases do eu sou assim. É lógico que você é assim, mas no dia que você encontrar o Espírito Santo, ele vai mudar você. É assim que é. Você e eu temos um jeito de ser? Maravilha, não tem problema. Você pode ficar falando do seu jeito de ser. E é assim mesmo. E a nossa oração é o quê? O dia que você encontrar o Espírito Santo, ele vai mudar você. Ele vai transformar você. Ainda que você tenha vindo como um tietê, o resto da sua vida inteira, se você passar pelo Espírito Santo, você vai ser igual o bonito lá no Mato Grosso, as águas cristalinas, água do Caribe, mar do Caribe, dá para você ver. Esse é o Salmo 1. Não ando segundo o conselho do ímpio, não me detenho no caminho de pecadores, e não me assento à roda de escarnecedores. Veja, irmão, esses três tipos de gente derramam na sua vida um monte de esgoto e lixo. Aí de rio que nasceu em Deus, limpo, você vai tomando volume, mas é um volume contaminado. Você lembra aí, acho que foi o ano passado ou 2 anos atrás, não me lembro muito bem, aquele desastre ambiental em Mariana, lá no Minas Gerais. Rompeu as barragens lá, né, da Samarco, e aí aquele monte de dejeto de mineração foi descendo, e ele atingiu os afluentes do Rio Doce. O Rio Doce era o principal. Muita gente vivia da pesca, está entendendo, irmão? Você tem que entender que você não pode permitir o esgoto cair na sua vida, porque tem muita gente que vive da sua vida, você tem que entender isso, que vai se alimentar da sua vida. Você não pode dar peixe podre para os outros. Você viu a catástrofe ambiental que aconteceu, porque aqueles dejetos desceram, e estão descendo até agora. Mudou não, Brasil, irmão, Brasil é só Deus mesmo para salvar. Está até agora lá descendo dejeto no rio. O Rio Doce, que era conhecido, né? Existiam vilas de pescadores, gente que vivia da pesca, gente que vivia do rio, está entendendo? Foi tudo destruído, porque agora é um rio de lama, é um rio de mercúrio, é um rio de ferro, é um rio de um monte de coisa. Está totalmente contaminado, matou tudo. Vão demorar anos e anos e anos para aquilo lá voltar a ser, porque o leito do rio foi contaminado. Quando aconteceu lá a catástrofe, você via na televisão um monte de pescadores chorando, gente chorando, porque toda a vida ele só sabia viver daquilo. Atingiu os afluentes chegaram com todos aqueles dejetos contaminados naquele rio. Tem uma razão maior que você, para que você não deixe se contaminar. É que um monte de gente vai se alimentar da sua vida. Você tem que entender isso, irmão. Isso aqui é muito sério. Tem um monte de gente que pega um pouquinho de coisa de Deus, e o que ele pega de Deus, ele pega de você. Então, não adianta alguém dizer, mas eu quero ser um rio poluído, azar é meu. Não, você vai ser julgado por isso. Porque Deus não cria rio sujo. Assim como Deus não criou nenhum diabo. Deus criou um querubim ungido da guarda. Foi ele que se transformou em diabo. Deus não criou diabo nenhum. Foi ele, pela rebeldia dele, que se transformou em Satanás. Deus não criou diabo. Quantos estão entendendo isso aí, irmão? Leia na Bíblia, você. Ele não criou esse bicho aí. Ele se fez. Agora veja. Olha o que Provérbios 4, 14 e 15 diz.
Não entre no caminho do perverso, nem siga o caminho do mal. Evita tal pessoa, não passe por ele, passe de largo quando você enxergar ele. Como que a Bíblia é pancada, né, irmãos? Enquanto a sociedade, que é mundo, ensina você que você tem que ficar de benzinho com todo mundo, o cara é um endemoniado e você está lá beijando na boca dele lá, né? A Bíblia diz aqui, ó, provérbio: não entre na vereda do perverso, não siga o caminho do mal, evita-o, não passe por ele, desvia-te dele, passa de largo. Da mesma maneira que o governo tenta, por vários projetos, despoluir o Tietê, se você hoje sofre algum tipo de poluição na sua vida por causa de alguém, corta. Bota o sangue de Jesus aí, irmão. Bota o sangue, acaba com esse negócio. Porque essas coisas, diz a palavra de Deus, 1 Coríntios 15:33, as más conversações corrompem os bons costumes. Quem que foi que disse isso aí? A palavra de Deus. Aí aparece um monte de irmãos dizendo isso aqui: não, eu estou lá no boteco, eu estou lá na zona de prostituição, eu estou lá na gandaia, mas eu estou de boa, não vai acontecer nada comigo não. Primeiro, se você tem o Espírito Santo de Deus em você e quer entrar num lugar desse, só tem um porquê: destruir esse lugar. Você entra lá no meio com um bolo de folheto na mão, ou você apanha, ou segurança te põe para fora, ou vai ser bem chato. Você não entra lá para sentar: aí galera, não tem problema não. Um cristão, um cristão real, verdadeiro, ele não bate com isso. Se ele entrar num lugar desse, é para ser luz nas trevas, luz em meio às trevas, e não apagar a luz dele para poder ficar bem nas trevas. Quantos estão entendendo, irmãos? Não dá. Não se engane, a Bíblia diz, não se engane, não engane a si mesmo, tentando dizer que as conversas de pé do ouvido, que as conversas más não vão atingir você. Elas vão, irmãos, elas vão. Você não tem a ideia, talvez, de quantas pessoas abandonaram as igrejas no mundo inteiro por causa de conversa de pé de ouvido, de gente que tem um coração maldoso. A gente não tem nem a ideia. Ainda bem que Deus já tem tudo anotadinho. Aí ele vai fazer o acerto dele lá depois. Quantos estão entendendo isso aí? Isso é muito sério. Tem alguém despejando esgoto em você? O que você anda ouvindo? O que você anda vendo? O que você anda pensando? Isso é esgoto, isso vai poluir você. E tem gente que vive de você. Não pode, não dá. Olha só, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler rapidamente isso aqui, para você ver como a Bíblia fala. Irmãos, eu não tinha nem como colocar todos os versos, todos os versículos, todos os textos que falam sobre isso. Eu só vou dar uma passada rápida, alguns rapidamente. 1 Coríntios 5, 9. Olhe as recomendações do apóstolo Paulo, preste atenção. Você tem que entender primeiro que Paulo escreveu aos coríntios, a igreja mais pujante, maior, mais rica, cheia de dons espirituais, a igreja que estava bombando na época do Paulo. Olha o que ele escreveu, 1 Coríntios 5, 9. Eu já escrevi para vocês em carta que vocês não se associem com os impuros, mas eu me refiro com isso não aos impuros do mundo, não a pessoas do mundo, os avarentos, os roubadores, os idólatras, porque nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora eu vos escrevo que você não se associe com alguém que se dizendo irmão, preste atenção, irmão, são pessoas infiltradas na igreja. O apóstolo Paulo, eu estou querendo dizer para você que não é para você sair do mundo, porque Jesus falou que nós não vamos sair do mundo. A oração de Jesus não é essa, é: Pai,
não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Amém? Jesus, João 17. Mas aqui não, ele está falando, eu estou falando, não das pessoas do mundo, mas das pessoas que estão no meio da igreja e são impuros, avarentos, idólatras, maldizentes, beberrões e roubadores. E esse eu digo além ainda, nem sequer coma com esse irmão. Não, nem se assente na mesa para comer com um tipo de gente assim, porque ele é um ladrão, ele rouba, então ele não é, mas ele está no meio da comunidade. Você vê, irmão, que isso não é coisa de hoje, amém? Isso é coisa de sempre. Na equipe de Jesus tinha um ladrão. Jesus é maravilhoso, né, irmãos? Ele deu a bolsa de dinheiro na mão do ladrão, falou, pode cuidar aí. E o Judas metia a mão, que está roubando. Sabe o que era a mensagem de Jesus? Que tem gente que pensa, nossa, acho que Jesus é meio bobo, né? Como que alguém pode dar a tesouraria na mão de um ladrão? Alguém que não vive do que sai do bolso, mas que vem do Pai. Quando ele deu o saco de dinheiro na mão do Judas, ele estava mandando uma mensagem na frente, no tempo, para você e para mim hoje. Que os filhos de Deus não vivem das esmolas e das coisas, do dinheiro do povo, eles vivem de Deus. Pode roubar aí, ó. Quer pegar aí, Judas? E é interessante, Jesus, né? Jesus não eliminou Judas. Jesus deixou Judas ali. O Judas que se eliminou, ele se auto-extermina. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão, que eu ouvi de um homem de Deus. Não tenha medo dos Judas da sua vida, amém? Guarde essa palavra. Se você está em Cristo, e Cristo está em você, não tenha medo dos Judas que vão aparecer. Porque Judas, sendo quem foi, só promoveu Jesus. Está entendendo? A Bíblia diz o quê? Que o diabo tendo entrado no coração de Judas, não foi? Olha o diabo aí fazendo a obra dele. O diabo é um desesperado, irmão. Ele pensa que ele está fazendo mal, que ele está dominando o mundo, que está fazendo isso aqui. Ele só está cumprindo o que Deus determinou. Só. Entendeu? As pessoas más ou ditas más que tentam entrar e tomar conta da sua vida, elas só têm um fator só: promover você. Porque a questão de Judas e dos outros nunca tiraram de Jesus quem ele era. Amém? Mas Jesus nunca foi no conselho de Judas. Amém, irmão? Judas estava ali. Assim como o joio estará aqui até o tempo determinado, amém? Mas o joio não faz mal para o trigo, porque trigo é trigo e joio é joio, amém, irmão? O joio tem a obra dele e o trigo tem a sua. Basta você ser trigo e ponto. Aí o joio está crescendo, aí deixa, irmão, já tem os ceifeiros preparados para aquele. Porque meu irmão querido, pense, irmão, pense em Cristo, pense, tenha a mente de Cristo. Por que Jesus falou que o joio cresce junto com o trigo, mas nós não podemos botar a mão e arrancar? Pense nisso. Sabe por quê? Porque o joio tem uma razão na sua vida. O joio tem um porquê do seu lado. Quanto mais joio do seu lado, mais fica declarado que você é trigo. Paulo aos Coríntios, aqui mesmo, capítulo 5, no capítulo 3, discutindo ali sobre a questão da divisão na igreja de Corinto. Um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo. Quem é Paulo, quem é Apolo? Servos por meio dos quais creste. Foi Paulo crucificado? Foi Apolo? Não, Cristo é o Senhor da igreja. Jesus Cristo é o Senhor da igreja.
Aí ele fala assim: é certo que haja divisão no meio de vós, mas, olha só, irmão, essa divisão acaba sendo boa, porque ela serve para mostrar e demonstrar aqueles que são aprovados. Olha como é que o diabo tenta esfacelar a igreja, mas o que ele faz é, na verdade, a obra de Deus. Porque se alguém pensar, vão dividir essa igreja, você vai dividir ninguém, você, irmão, querido, nenhuma pessoa pode dividir o corpo de Cristo. Ninguém. O diabo não pode, isso que é o desespero dele. Porque ele vai lá e, leia a Bíblia, por favor, ele vai lá e tenta dividir, aí o Paulo fala assim: deixa, que agora ficou bom, porque ficou declarado para todos quem são os aprovados. Porque a igreja, irmão, é o corpo vivo de Jesus. Você não pode ir lá e cortar o braço de Jesus. Ah, mas por que fulano fez isso, aquilo outro? Porque é ímpio. Você lembra o Salmo número 1 que eu acabei de ler? Você já viu o final desse Salmo? Os maus não prevalecerão no juízo, nem os ímpios na congregação dos justos. Antes, eles serão espalhados pelo vento. Quem é o vento? É o Espírito Santo. Vocês estão entendendo, irmãos? A igreja de Jesus, desde a sua fundação, desde da sua criação e fundação, ela só cresce e só ganha força. E olha que a igreja já passou por maus momentos, irmão. Maus momentos. Você pega a época dos imperadores romanos ali, você não entende como é que a igreja não foi totalmente exterminada da face da terra. Quanto mais os romanos matavam, mais crente nascia. Tem jeito, a igreja é indestrutível. Desiste. Se alguém tem um plano de ataque, nem irmão, desiste. Esse é o plano mais falido e bobo. Nem Satanás com seus milhares de demônios consegue destruir a igreja. É impossível destruir a igreja, porque a igreja é o corpo de Deus na terra. Ah, eu vou fazer alguma coisa. Irmão, é o entendimento básico. É só você voltar um passo para trás, ó. Você vai ver esse truque sendo usado e dando cavarada na água. Aonde? Você lê depois Ezequiel 28 e Isaías 14, você vai ver que antes de tudo isso aqui acontecer, no céu, na região espiritual de Deus, Satanás já tentou dividir o céu. Pergunta: o céu deixou de ser céu? Deus deixou de ser Deus? Não, só ficou declarado quem é diabo e demônio. Amém, irmão? Só isso que aconteceu. Da rebelião de Satanás, o que aconteceu? Dançaram, deram varada na água, se lascaram como diz por aí, se lascaram de verde e amarelo, saíram do céu. Deus já deu um carimbo nas costas do capeta, ó. Não será, nem subsistirá. Pronto, pode ir embora. Lançou ele profanado do Monte Santo. E a Bíblia diz que aquele que debilitava as nações se tornou vergonha. Sabe o que o diabo é, irmão? Vergonha. É isso que ele é. Aí você tem medo de uma vergonha. Você que tem que ter vergonha. Cristão, para ter medo de Satanás, tem que ter vergonha. Porque vergonha é ele. Deus falou: você será uma vergonha, você vai ficar na terra. Leia lá o texto: e todos que olharem para ti verão o que? Vergonha. A vergonha da sua derrota. Você tentou uma coisa contra alguém invencível, que é Deus. A igreja pertence a alguém que não sou eu e nem nenhum homem na terra. Ah, mas tem uns escândalos, irmão. Jesus falou: é certo que tenha escândalos, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Está tudo escritinho, irmão, já está tudo certinho. Está aqui, ó, está tranquilo. Como diz aquele rapaz que podia até ser um profeta, está tranquilo e favorável. Aí isso aí não está na Bíblia não, tá assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tranquilo e favorável, pronto. Está tranquilo e está favorável. Está na Bíblia, Marcelo. Aleluia, depois eu tenho um processo. E agora, irmãos, simplesmente para terminar, Provérbios 6. Ei, irmão, se você não leu o provérbio, leia, viu? Está precisando de sabedoria? Provérbios. Isso aqui é para você gravar.
Uma vez um rapaz falou: ei, Cris, pode fazer tatuagem? Eu falei: é lógico, tatua Provérbios 6,16 nessa costa. Eu acho que ele desistiu. Provérbios 6. Provérbios 6 é uma lindeza. Verso 16. Receba na sua vida pessoas que são afluentes de riqueza, de valor, de princípios. Pessoas que derramam o que na sua vida? Mais de Deus. Amém, irmão? Quem são as pessoas que estão conectadas à sua vida e derramam mais de Deus em você? Para você ser um rio forte. Quem são? E quem são os esgotos? Quem são os tubão lá do rio Tietê que estão aí na sua vida? Corta esse negócio aí, irmão. Provérbios 6,16. Essa aqui é maravilhosa. 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina, ou seja, ele odeia. Tem coisa que aborrece Deus, irmão, que já não é coisa boa. Agora a última, ele detesta, ele odeia, ele abomina. Primeira, olhos altivos, gente orgulhosa. Tem um monte de gente orgulhosa derramando isso na sua vida. Olhos altivos, gente que olha todo mundo de cima assim, ó. Gente que acha que ele é o cara. Ela é a última bolacha do pacote. Sabe aquela pessoa? Aquela pessoa que você está no aniversário, o aniversário está marcado para as 8, é 11h30 e o pessoal está com medo de cantar parabéns que o irmão não chegou. Bora, canta esse negócio, parte esse bolo e nem deixa para esse cara. Deixa nada não, deixa que ele compre lá, depois não para, não sei aonde. Já viu esse negócio? Aí não pode cantar parabéns, por quê? Porque o Cris não chegou, irmão, canta o parabéns. Mas para mim, guarda o bolo, irmão. Que alguma coisa deve ter me impedido. Tem misericórdia de mim, amém? Mas você já viu isso aí? Ele é o cara. Ele é, entendeu? Tudo tem que estar ao meu redor. É olhos altivos, gente orgulhosa, gente soberba. 2. Língua mentirosa. Filho do diabo. Gente que conta mentira. Gente que não fala a verdade não. Ele fala mentira. Mãos que derramam sangue inocente. Gente vingativa. Gente cujo coração é vingança. Fez para mim, pode esperar, hein? Fica esperto. Dia que você precisar de... Você já viu cristão dizendo isso? Ele fez, né, gente? Vocês vão ver, ó. Aí canta que você me viu passar na prova e não me ajudou? Quando você me vê por cima, vai se arrepender. Aquela coisa, já viu? Você vai ver, gente, vocês vão ver. Quando Deus me exaltar, você vai ver, aquele irmão vai vir aqui, ó. Ele vai vir aqui, ó. Aí você quer fazer? Duas coisas. Hebreus e Romanos dizem assim, Deus falando, e fique bem entendido: a mim, diz o Senhor, pertence a vingança, eu retribuirei. E o apóstolo Paulo fala assim, ó, no lugar da ira, dê lugar para a ira, não é a sua, é a dele, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Então deixa Deus passar, irmão, deixa Deus fazer, amém? Mas não fica com as orações, passa Deus, vai logo Deus, apressa-te Senhor, justiça minha, mata ele, arranca tudo dele, porque daí você é um feiticeiro e um macumbeiro, você está endemoniado, né? Você está com raiva, irmão, você está irado, vou te dar uma receita maravilhosa. Acho que na casa de todo mundo aqui, ou na casa de alguém que você conhece, se não estiver na sua casa, só você vir aqui, vá ao banheiro. Está nervoso? Está muito nervoso? Vai no banheiro. Encosta a sua boca no azulejo e tenta morder. Fica ali. 5 minutos você fica bonzinho. Tenta morder o azulejo do banheiro da sua casa. Tenta morder o cotovelo. Vai ser, fica lá doidão. 5 minutos você está curado. Não precisa nem fazer campanha, libertação, nada, nem dá problema para nós aqui não. Vai no banheiro, fala, Deus, me ajuda, mete a cara no azulejo e tenta morder aquilo lá que nem um cachorro. 5 minutos você está assim, ó. Né? Coração que trama projetos.
iníquos, as pessoas que maquinam o mal, as pessoas que planejam na sua mente fazer o mal para os outros. É lindo, é linda. Pés que se apressam para o mal, gente que quer fazer a coisa que é ruim rápido. Vamos fazer rápido isso aí. Para as coisas de Deus é 3 anos, mas para a carne, irmão, ele arruma um jeito rapidinho, arruma um carro, arruma um dinheiro, arruma não sei o que, arruma um ingresso ali no diamante, arruma alguma coisa para lá e para cá e pá, vai para dentro. Rápido, para fazer o mal. E o último, eu até beber uma aguinha, esse é que Deus abomina, esse aqui. Para alguém que tem muita coragem, né? Ah, não é ainda não, tem mais um, calma aí. Testemunha falsa que profere mentira. Testemunha falsa. Ô fulano, você viu o negócio? Vi. Depois de 2 dias você põe na parede. Irmão, você viu? Eu acho que não vi. Miserável. Você estava lá, irmão? Tava. Aí no dia da cariação, você estava lá, irmão? Então, não é que eu estava lá. Eu conheci uma pessoa que disse que estava. Ah, seu miserável. E agora sim a última, que é a mais gostosa. Irmão, olha a palavra, irmão. Irmão não é ímpio, não é estrangeiro. É irmão que semeia contenda, briga. Gente que faz gente brigar com gente. Esse tipo de pessoa, Deus abomina, Deus tem ódio disso aqui. Porque não tem cabimento um irmão jogar um outro irmão contra o outro. E pasmem, gente, como diz mais uma vez o Hernandes Dias Lopes, pasmem, das mais de 40 e poucos Bíblias de estudo que nós temos no Brasil, vivemos um tempo de analfabetismo bíblico, onde as igrejas estão lotadas de gente que não lê a Bíblia, e não medita, não sabe nada de Deus, não sabe coisa nenhuma. E eles vão praticando mal, achando que estão fazendo a bênção. Não, tia, aqui eu vou conversar, vem cá, saindo daqui, eu vou lá na casa de vocês. Porque aquela coisa aconteceu. Aquela bucha estourou. Aí nós vamos lá para casa do irmão. Muitas coisas, guarde isso, irmão, vou encerrar. Muitas coisas acontecem na igreja. Problema de gente. Nunca abandone uma igreja porque gente dá problema. Que gente dá problema? Você acha que você é o galã, você é o cara que é o motor Honda, não quebra, não dá problema. Ah, tá. Não sei nem qual é o nome do Orlando. O carro que dá mais problema, o carro que é aquele que quebra tudo. Não precisa nem passear de Ubatuba, irmão. Ele pegou o morrinho ali da frente ali já quebra. Nunca faça isso, mais. Entenda que tratar um problema tem que ser feito por pessoas cheias do Espírito Santo. Porque o tratar o problema que alguém tem não é matar a pessoa. Quantos vocês estão entendendo, irmãos? Deus não quer matar ninguém. Até esse irmão que semeia contenda entre irmãos, se ele se arrepender, Deus é poderoso para perdoá-lo. Nós somos chamados em 2 Coríntios capítulo 5 de ministros da reconciliação. Sabe o que é isso? Juntar 2 pessoas que estavam separadas. Nós não somos ministros de vingança, como alguns querem ser. Pessoas que querem limpar a igreja. Vê esse irmão que quer limpar a igreja. Se eu arrancava todos. Esse eu arrancava. Você é Deus? E se Deus falar, então você quer arrancar o Caio, a Liz, então. Pois agora eu vou deixar eles, eu vou plantar eles aqui dentro desse chão aqui, ó. Sabe que Deus faz isso, irmão? Você sabe que Deus chamou Nabucodonosor de meu servo, quando Israel ficou doida?
O que nós temos que fazer, irmão? Em vez de ficar esquentadinho com um monte de coisa que não te compete resolver, ora, dá graças a Deus, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Sabe o que é tudo? É tudo. Você nunca tinha ouvido isso. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Certo? Você lê isso daí, pega que essa teologia torta dos dias de hoje, em tudo dai graça, o quê? Tudo que me beneficia e eu me sinto bem, eu agradeço. Não, não é isso que está escrito. É em tudo dai graças, inclusive nos seus momentos de dificuldade e tribulação ferrenha, dê glórias a Deus. Porque tribulação e dificuldade nunca foi para te destruir, sempre foi para te fazer melhor. São as corredeiras, são as curvas do rio, são as pedras e as cachoeiras. Aquilo ali só torna o rio mais bonito e limpo. Amém? Então, se a nossa igreja aqui tiver que ser uma curva de rio, maravilha. E eu acho que é mesmo, acho que nós somos meio curva de rio. E aqui, irmão, tem braço de boneco, cachorro inchado, aqueles cachorros que jogam no rio, roda de bicicleta, tronco, bola, sofá. Coloca de perto.